Primeiro, vamos lá. Aqui você não é delegada. Aqui você não vai me interrogar, tá certo? Aqui você é candidata e eu sou candidata também. Então a senhora fala direito comigo. Primeira coisa. Mocinha, primeira coisa. Eu estou respeitando a senhora, entendeu? Eu estou respeitando a senhora. Não, você não tá respeitando. A senhora vai me respeitar também. Eu não tô numa delegacia, eu não tô falando com uma delegada, eu tô falando com uma candidata. E eu não tô no seu puleiro do Movimento Sem Terra pra senhora falar comigo. E eu não tô no seu puleiro do movimento pra senhora falar assim comigo, não. Olha aí. Tá? Você é casada com um invasor de propriedade. Né? Uma pessoa que desrespeita o direito de propriedade. Só tem 23. Ele é um fora da lei. Porque quem desrespeita a lei é um fora da lei. Já que a gente entrou no assunto fora da lei, Guilherme Boulos é um fora da lei porque ele desrespeita o direito à propriedade. Né? A vida inteira, seu marido, né, sua esposa do Boulos, pregou descumprimento de lei. Né? No campo, né, o respeito à propriedade tem um símbolo, que é a cerca. Na cidade, tem outro símbolo, que é o portão. E o MTST, ele vem para chutar o portão e invadir propriedades. Né? Vocês não entendem, né, que um lugar, que aquela propriedade tem um dono. Né? E que os símbolos, o portão e cerca. Natália, você é mãe? Sou mãe. Vamos colocar isso daí como um tema? Já vamos pro tema. Beleza. Né? Você é mãe? Eu sou mãe, sim. Tá. Você tem algum patrimônio? Eu tenho uma casa que eu moro com Boulos, é meu patrimônio. Tá registrado no seu nome e no nome dele? Em breve você vai poder consultar, porque eu sou candidata e ele é público. Eu não oculto patrimônio. O que você pretende fazer com essa casa? Eu moro na minha casa. Mas eu não pretendo fazer nada com ela. Quando vocês morrerem, morar pra sempre na minha casa. Quando vocês morrerem? Eu moro no Campo Limpo há 38 anos. Eu pretendo morar na casa. Quando eu morrer, eu não vou poder mais decidir o que fazer, porque eu não vou estar mais aqui. Vai ficar pra sua família, pra suas filhas? Não vou. Eu não estou pensando em morrer agora, então eu não tenho... Então, assim, o direito de propriedade, ele tem uma razão de ser, né? Quando as pessoas trabalham e constituem seu patrimônio, eles vivem. Depois, quando eles vão falecer, eles tentam passar aquilo para sua descendência. Quando o seu marido, fora da lei, que desrespeita a lei, que prega invasão de propriedade, ele tira uma propriedade de uma pessoa, ele está tirando a dignidade de uma família, tirando a dignidade de um trabalhador que comprou aquele bem. Né? Então, além disso, né, vocês usam pessoas humildes para vender ilusões para eles. Vocês pregam que se invadir, se dormir numa ocupação, ele vai ter patrimônio. Quando foi a última vez que você pernoitou numa ocupação? Vamos lá, você fez um pacote de perguntas aqui, eu vou precisar de mais tempo. Você fez uma série de... Primeiro que você falou um monte de inverdades. Demonstra o seu profundo desconhecimento, tanto de mim, que você veio debater comigo, não me conhece, né? Um profundo desconhecimento do movimento que eu faço parte, o MTST. Há 21 anos, eu entrei com 17 anos de idade. Menor de idade. Não é proibido ser militante político no nosso país, menor de idade não, isso não tá na lei, tá bom? Então, sim, menor de idade, né? Menor de idade, sim, com muito orgulho, porque aliás, não sei se a senhora sabe, eu sou filha de militantes da minha casa. A defesa da democracia, a luta pela justiça, pela igualdade, sempre foi tema da mesa de jantar. 2 operários que não entraram na universidade, trabalhadores. Meu pai foi preso na ditadura militar, sindicalista. Eu tenho muito orgulho e eu moro no Campo Limpo, numa periferia da cidade. Conheci o movimento porque moro na periferia. Não é porque eu estudava na USP e fui conhecer o movimento, é porque eu moro na periferia, né? E o movimento fez uma ocupação do lado da minha casa. E o problema da moradia é um problema muito sério e grave nesse país. Quem quer discutir moradia a partir de propriedade privada desconhece a realidade do nosso país e desconhece a Constituição. Primeiro porque a Constituição garante propriedade privada para todo mundo. Mas na lei, o pobre não tem direito a ter casa própria, não consegue acessar a casa própria. Quando está conseguindo agora no governo Lula, pela retomada do Minha Casa Minha Vida, que é o único programa nesse país, de toda a história desse país, que permitiu que o pobre pudesse ter a sua casa própria. Então defende propriedade privada só para quem é herdeiro. Para quem trabalha a vida inteira, não terminei. Para quem não trabalha a vida inteira, aí tá fadado a viver nas piores condições do mundo. Segunda coisa, a mesma Constituição que defende propriedade privada impõe que essa propriedade tenha função social, coisa que não se fiscaliza e não se tem no nosso país.
E a terceira coisa, a mesma Constituição garante o direito à moradia para todos e todas, independente de credo, cor, raça, independente de tudo. Portanto, a luta que o MTST faz, que é a luta que eu tenho muito orgulho de ter construído nesses meus 21 anos, fez ser a pessoa que eu sou, eu sei o lado que eu tô, eu sei os meus valores, eu luto por justiça, eu luto por igualdade, aprendi a fazer isso ao lado de um monte de mulheres analfabetas, mães solo, e que sonham em ter uma casa própria, e isso não é roubar nada de ninguém, isso é defender o seu direito. Dito isso, o MTST não invade a casa de ninguém. É uma ignorância absurda falar isso em 2026. É um absurdo, ignorância se falar isso. O MTST nunca invadiu nenhuma casa de ninguém. Nunca. O MTST ocupa terrenos vazios, sem função social. E esses terrenos, sabe o que esses terrenos são? Esses terrenos são, depois negociados, são comprados, as famílias pagam para serem construídos, edificados ali, a casa, o apartamento. É isso que o MTST faz. Agora, se a senhora quiser falar do Boulos, a senhora peça para o Tubacast fazer um debate da senhora com o Boulos. Se a senhora quiser conversar aqui comigo sobre a minha história e sobre o MTST, que é o movimento que eu faço parte, a gente pode continuar conversando, porque nitidamente a senhora está com um grau de desinformação muito grande. E vou te dizer mais uma coisa, se a senhora é defensora da democracia, a senhora deveria defender os movimentos sociais, porque os movimentos sociais são parceiros da democracia no nosso país. Foram os movimentos sociais que ajudaram a construir o SUS no nosso país, a partir da luta do bairro. Foram os movimentos sociais que ajudaram a construir os maiores programas no nosso país, né? E, portanto, é preciso ter mais respeito. Gente ruim, gente que não presta, tem em todo lugar. Isso não significa que os movimentos sociais não têm legitimidade de fazer a sua luta e reivindicar os seus direitos. Então, vamos lá. Falando sobre periferia, eu moro na periferia, moro em Santo André. Tá? É um bairro periférico também. Né? Também não estudei na USP, sempre paguei meus estudos. A minha vida inteira eu estudei em escola pública, né? Primeiro e segundo grau de escola pública. A faculdade foi particular, mas foi a São Bernardo e também estudei com bolsa lá. Né? Fiz concurso muito cedo, eu trabalho desde os 16 anos. Sobre os terrenos, né, que a senhora falou que o MTST ocupa, o caso do João Cândido, onde a senhora comprou um apartamento em 2013, é um desses casos? A senhora é muito desinformada. Então, a senhora não... Olha, agora eu vou continuar. A senhora é muito desinformada. 2013, eu vou responder a pergunta da senhora. A senhora não perguntou, não era para responder? Não é para responder a pergunta. A senhora vai perguntar e responder a senhora mesma. A senhora veio aqui para falar. A senhora. A senhora veio quando a senhora falou, fez o seu discurso aqui político, agora é minha vez. Para falar sozinha com a senhora mesma. Então, continua. Então, vamos lá. Em 2013, a senhora passou dados para o programa Minha Casa Minha Vida, dizendo que era solteira e ganhava R$700 por mês. A senhora já era companheira do Guilherme Boulos, morava num sobrado que era alugado, já tinha 2 filhas. E a senhora, como demonstrou renda de R$700, a senhora conseguiu o financiamento máximo que a Caixa Econômica poderia dar. A senhora pagava R$35 por mês e R$590 ao mês era bancado pela Caixa Econômica. Então, todo brasileiro financiou aquele seu apartamento. A senhora não morou um dia sequer naquele imóvel. Se a senhora acha, se o movimento que a senhora representa, e a senhora era... eu trabalhava, acho que na parte financeira do movimento sem terra naquele momento, sem teto naquele momento. Eu não sei como é feita a remuneração de quem trabalha na parte do financeiro. Não sei se a senhora ganhava apenas R$700 do movimento sem teto naquele momento. Se não ganhava, a senhora fraudou um certame público para entregar casa para quem não tem moradia. Certo? Não, e a senhora não morou um dia ali. Mas a senhora manteve o financiamento, que parece que foi até 21 ou 24, deixou o apartamento aos cuidados do MTST e nunca morou um dia lá. Por que a senhora não entregou desde pronto para a pessoa ou devolveu para a Caixa Econômica? Por que a senhora tirou o direito de uma pessoa morar naquele apartamento? Muito desinformada. Isso não é falta de preparo, é falta de... muito desinformada. É mentira? É mentira. É mentira? É mentira. É mentira. A senhora está mentindo. É mentira, então. É mentira. A senhora está fazendo uma acusação gravíssima aqui, dizendo que eu fraudei. A senhora sabe muito bem que essa é uma acusação gravíssima. Eu falei que a senhora fraudou? Falou. Eu disse que se a senhora não ganhava R$700 na ocasião e informou isso... Você fez a pergunta, você mesmo respondeu. Você fez uma pergunta, você mesmo respondeu e fez afirmações, assim,
É mentira que a senhora pegou um apartamento em 2013. É mentira? Mentirosas. Vamos lá. Então vamos lá. Você leu uma matéria pela metade. Você leu o que você quis e trouxe aqui, enfim, a sua opinião. Mentira. A sua opinião. É mentira. É mentira. Você está mentindo. Você está mentindo. Pessoal, você pode dar um Google e coloca lá, Natália Boulos, tira um apartamento de habitação de interesse social em 2013, né? Salvo engano, a matéria do Metrópolis, mas todos os veículos de comunicação da época fizeram isso. Todos, tá? Claro. Vocês vão achar lá. Mobilizei toda... Agora a senhora pode explicar para os seus seguidores. De comunicação. Explica pro pessoal, para a massa de manobra que a senhora e seu marido manobram, né? Por que a senhora tirou deles o direito de ter um apartamento? Primeiro, vamos lá. Aqui você não é delegada. Aqui você não vai me interrogar, tá certo? Aqui você é candidata e eu sou candidata também. Então a senhora fala direito comigo. Primeira coisa. Mocinha, eu estou respeitando a senhora, entendeu? Eu estou respeitando a senhora. Você não está respeitando. A senhora vai me respeitar também. Porque é o seguinte, eu continuo sendo delegada, sim. Não, senhora. Eu sou delegada, sim. Não, senhora. Ou a senhora é delegada ou a senhora respeita a democracia e é candidata. Eu sou delegada, sim. A senhora é advogada, a senhora tem que entender que não é porque... Não é porque... eleitoral. Não é porque eu estou afastada para concorrer a uma eleição que eu deixei de ser delegada de polícia. E eu só estou falando com a senhora assim porque a senhora está desrespeitando o meu cargo de delegada de polícia. Venha e ataque a Maria Corsato, mas não ataque o cargo de delegado de polícia. Tá certo? A senhora vai me respeitar? Sim. Tá bom? Pra começar, você não vai me respeitar, aqui eu não tô numa delegacia, eu não tô falando com uma delegada, eu tô falando com uma candidata. E eu não tô no seu puleiro do Movimento Sem Terra pra senhora falar comigo, E eu não tô no seu puleiro do movimento pra senhora falar assim comigo, não. Olha aí, tá? Olha o nível, olha. Porque que vocês não gostam de polícia, a gente sabe. A partir de agora eu começo a ficar com medo, você vê de carro, começa a ficar com medo. Se eu não vou vim ser de carro por quê? Se os funcionários aqui não vão ser atropelados, já que tá no Google, dá um Google aí, coloca aí, Maria Corsato, atropelamento de uma senhora, né? Começa a ficar com medo a partir de agora, né? Porque baixou o nível aqui, mas eu quero deixar claro que a senhora não está me interrogando, tá bom? Não está. Aqui não há um debate entre candidatas, e esse é o limite da democracia. Quer ser candidata, tem que respeitar a democracia. Que a esquerda não Agora, eu vou te dizer uma não coisa. Respeita a lei, não respeita a regra, vocês viram aqui. Você vai deixar eu responder a sua pergunta? O tempo todo. Ou você não quer mais a minha resposta? Quando ela não tinha mais argumento, ela veio e tacou o quê? Que eu não sou delegada aqui. Mais uma vez, aqui mais um advogado que desconhece você não vai me tratar desse jeito, não. Eu continuo sendo delegada eu tô no mesmo lugar que a senhora. No lugar gravado, eu demonstrei que eu fui completamente educada com essa senhora. Mas ela sacou a carta de ir pra cima da polícia. Não, a carta vai ficar pro final, mas eu irei... sempre a esquerda faz. Ela saca a carta pra ir pra cima da polícia. Tanto que o presidente Lula falou o seguinte: levem objetos roubados ao correio. Claro. Não numa delegacia, porque não sabe o tipo de policial que tá lá, o tipo de delegado que tá lá. Pessoal, confie na polícia, porque na hora que o negócio assim, aperta... O tempo todo, depois eu te dou mais um minutinho. Na hora que a coisa aperta... Mas é que ela não tá deixando. Quem vai defender você é a polícia. A resposta, eu quero responder. Pode Deixa eu responder. Ó, primeira coisa é o seguinte, vamos eu vou responder. 5 e 5 minutos. Não, agora eu vou responder meu tempo livre. Pode ser, o próximo a gente faz isso. Depois a gente faz 5 e 5, porque quando ela tá falando o tempo que ela quer falar sem parar. Tá bom, quando eu começo assim. a falar, aí o meu tempo não conta, aí ela fala que eu sou delegada, depois ela fala que eu tô atropelando. Só que é o seguinte, a gente vai falar de corrupção, e eu vou explicar por que aconteceu naquele estacionamento ali, e o quanto envolve o PT. Eita, meu Deus do céu. Vamos lá. Vou fazer assim, ó. Você responde, aí depois a gente faz 5 e 5. Pode ser. Isso. Tá bom, vai ficar bom, vai. Vamos lá, vou responder. Responde aí, o próximo tema seguinte, a gente já continua. Como eu falei no início, eu encontrei o MTST em 2005, porque eu sou moradora do Campo Limpo. O MTST fez uma ocupação chamada Chico Mendes, em Taboão da Serra. E eu fui para essa ocupação, livremente, com as minhas perninhas, porque eu já era uma militante política, eu milito desde os meus 13 anos de idade. Desde os meus 13 anos de idade. Fui fazer a luta do MTST, e eu só fui namorar, me casar com Boulos, né, em 2010. Esta ocupação que eu participei fez parte de uma conquista, como você bem disse, João Cândido, que não é comprado e não é financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, certo?
fez parte dessa conquista. Eu não estava casada com Boulos quando eu entrei. Isso é um profundo desconhecimento. E é normal, porque as pessoas não conhecem como funciona o Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, quando você tem uma conquista, você assina o contrato muito antes das obras começarem. Muito antes. Você assina um contrato, porque é demanda fechada. Eu não era casada e nem tinha ainda as minhas meninas quando começou a assinatura dos contratos, tá bem? E o processo foi acontecendo, demorou muito. Sabe por que demorou para sair os apartamentos? Porque veio o Temer, né? E acabou com o programa Minha Casa Minha Vida. Demorou porque tem burocracia, demorou. O processo foi andando. Eu dei todas as explicações para o jornal, e quem acessar a matéria e ler ela por completo, não lê só o que interessa, vai ver lá todas as minhas explicações, inclusive, né, essa acusação de pagar coisas, isso é um absurdo, nunca me beneficiei de nenhum programa do governo federal, com exceção, com muito orgulho de ser formada com bolsa 100% do ProUni em Direito, né, e quando eu me casei com Boulos, eu procurei a Caixa Econômica Federal, pedi para retirar o meu nome, doei o meu apartamento para uma pessoa que foi selecionada pela associação, do qual eu não faço parte da seleção, né? Entreguei para que outra pessoa que precisasse entrasse, e assim ficou essa pessoa morando no apartamento até que ele fosse quitado. Então, você pode criticar o MTST, você pode dizer que ocupação de terra você não concorda com o método, você pode criticar o Boulos, você pode me criticar, mas não venha me dizer que eu fraudo coisas e nem que eu me utilizo da luta do povo, porque essa luta é minha também, eu respeito, foi aí que eu construí a minha história, a minha trajetória. Eu sou filha de trabalhadores que vivem na mesma casa desde o dia que eu nasci, né? Que vivem no mesmo lugar, que não tem carro, que não tem propriedades, não sou herdeira, né? E não admito que se faça acusações desse nível para mim. Então, se a senhora não leu a matéria por completo, faça isso, leia essa matéria por completo, não é? Porque eu respondi na ocasião, assim como estou respondendo agora, né? O que aconteceu, e moro numa casa, né, ainda no Campo Limpo, com Boulos, que é o meu patrimônio, como bem a senhora já me perguntou. A senhora exibiria esses documentos de doação, o contrato que a senhora assinou para a gente poder chegar à data? Para você não, a senhora é delegada aqui não, pelo amor de Deus. Para os seus eleitores. Eu não vou aceitar você me tratar como uma criminosa, como alguém que está sendo investigada. Se a senhora for abrir alguma coisa contra mim, me chamar, e eu for obrigada a ir lá responder para a senhora como uma delegada, se a senhora não foi eleita e voltar a ser delegada, ok. Agora, desculpa, eu não devo nenhuma explicação para a senhora, nenhuma.